Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista, esta edição abrindo nossos trabalhos em 2025. E exatamente para saber o que esperar deste ano novo no que diz respeito à situação econômica do Brasil, é que temos a honra e a alegria de receber Antônio Correia de Lacerda. Professor doutor do programa de pós-graduação em Economia Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, Lacerda atua também como assessor da presidência e membro da Comissão de Estudos Estratégicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Lacerda, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar conosco, para a gente começar a discutir aqui, refletir e saber o que esperar de 2025. Rita, saúdo a você, aos nossos amigos do Sindicato dos Engenheiros, da Federação Nacional dos Engenheiros e a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui falando com vocês e começo fazendo uma pequena ressalva, né? Que, de fato, eu atuo como professor e também como assessor no BNDES, membro da Comissão de Estudos Estratégicos, mas, obviamente, estarei falando aqui em meu nome pessoal e não necessariamente o que eu falar reflete a opinião institucional do BNDES, e Tá sim minha ótimo. posição pessoal, claro, como Tá economista, ótimo. pesquisador e professor. E um tradicional colaborador do Sindicato dos Engenheiros, o professor Lacerda, é também um importante colaborador do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Faço isso com muito gosto, porque você sabe que eu sou um admirador, né, do trabalho que vocês realizam em prol da nação brasileira, dos brasileiros, não é? Então, há muito tempo que eu colaboro, continuo colaborando, hoje menos, em função das minhas atribuições, mas eu quero registrar aqui que vocês são muito importantes para o Brasil. Muito bom, muito obrigada. Lacerda, 2024, muitas dificuldades percebidas assim, por todo mundo, mas chegou ao final com indicadores positivos. Crescimento do PIB acima das expectativas, queda no desemprego, um dado super importante que foi milhões de pessoas saindo daquela situação abaixo da linha da pobreza. Que balanço você faz dos resultados em 2024 e se eles são positivos mesmo, efetivamente, e a que se deveram essas melhorias na economia? Perfeito. Eu acho que você pontuou corretamente. Quer dizer, quando a gente avalia a economia, o que é economia, né? Embora a economia possa parecer da forma como muitas vezes é tratada, né, na opinião pública, na grande mídia, etc., como algo muito fora do nosso dia a dia, na verdade, a avaliação econômica tem que ser feita, em última instância, como é que ela melhora a vida das pessoas, não é? Então, quer dizer, para além das grandes aplicações financeiras, do câmbio, dos juros, né, das taxas de desempenho do mercado financeiro como um todo, tem a vida das pessoas. E a vida das pessoas, o que é? O custo de vida, né? É o emprego, é a renda das pessoas, se a vida dela melhorou ou não. E a vida dos brasileiros melhorou muito nos últimos 2 anos, e particularmente no tema agora, que é 2024. Porque a economia cresceu muito mais do que o esperado, né? Já pelo segundo ano consecutivo, nós temos um desempenho da economia muito melhor do que o inicialmente previsto pelo chamado mercado, né? Em 2023, no começo do ano, todas as perspectivas apontavam um crescimento inferior a 1%, inclusive do próprio FMI, do Boletim Focus, que reflete a média das opiniões majoritariamente do mercado financeiro. E qual foi o resultado final? O resultado final, que acaba de ser revisto pelo IBGE, foi de 3,2% de crescimento. Então, o previsto era menos de 1%, e em 2023 a economia cresceu 3,2%. Este ano, 2024, os primeiros prognósticos eram de 1,5%, foram revistos depois para 2, 2,5%,
e tudo indica que o resultado será acima de 3% de crescimento. Alguém já lembrou com propriedade que a população não come PIB. Isso é verdade, só que o PIB afeta todos os demais indicadores, que uma economia crescendo representa mais salários, mais renda, mais emprego, né? Mais capacidade de consumo, especialmente quando esse crescimento é combinado com estabilidade relativa dos preços. Então, não é que a gente não tem inflação, tem inflação. Aliás, o mundo todo tem inflação. Mas é uma inflação controlada, ao contrário de alguns poucos países que têm hiperinflação, né? E nós já tivemos, em décadas passadas, hiperinflação. Então, o Brasil hoje vive uma inflação razoavelmente controlada. E outro ponto relevante é se você combina isso tudo com outras medidas, outros desempenhos que favorecem a vida da população. Por exemplo, os programas sociais. Uma sociedade tão desigual como a nossa, né? Com elevado nível de pobreza, miséria. Então, quando tudo isso melhora e todos os indicadores apontam uma melhora substancial nesses indicadores, isso é positivo. Da mesma forma, quando se retoma o Minha Casa Minha Vida, que é ligado à habitação, se retoma o Farmácia Popular, que garante atendimento médico, que garante medicamentos para doenças crônicas, né? Que, se não atendidas, as pessoas correm risco de morte, não é? Então, são elementos assim muito importantes para a gente avaliar. Então, o meu balanço é muito positivo do que ocorreu em 2024. A gente tem esse cenário positivo de crescimento, de melhoria nas condições de vida das pessoas, mas a inflação persiste. É uma inflação que não preocupa, ou isso é um problema ainda? Essa é uma questão que deve preocupar em 2025, nesse próximo período? Não há dúvida, Rita, que houve grandes avanços, né, no combate à inflação. O desempenho da inflação brasileira é muito parecido e melhor, em alguns casos, que a média internacional. Agora, não há dúvida que, para a vida das pessoas, o fato de existir inflação, ela representa um aumento do custo de vida, não é? E isso tem que ser combatido da melhor forma possível, ampliando a oferta de alimentos, reduzindo o poder de formação de preços das empresas, né, os chamados oligopólios, monopólios. Então, quer dizer, isso sim tem que estar no radar da política econômica e como tem sido tratado. O que é que mudou fundamentalmente do governo Lula 3 em relação aos seus dois antecessores mais próximos, não é? No período 2016 a 2022. Entre 2016 e 2022, prevaleceu a ideia do chamado Estado mínimo, né? Então, da retirada do Estado, da proteção social, da articulação das políticas econômicas como um incentivador da economia. O que mudou no governo Lula foi a visão do papel do Estado, do papel dos bancos públicos, do papel das políticas públicas para acelerar o desenvolvimento. Então, nos governos anteriores, já mencionados, havia uma fé inabalável de que as forças do mercado, do chamado mercado, se encarregariam de tornar isso possível, quer dizer, um crescimento econômico com melhora do desempenho da vida das pessoas. Não há precedente na economia mundial de países que só via mercado tenham obtido esse desenvolvimento. Então, o Brasil, a meu ver, entrou na rota das melhores práticas internacionais e das boas experiências para retomar, portanto, essas atividades, né? Para que a economia voltasse a gerar emprego, gerar renda, desse um tecido de proteção para os mais necessitados, os mais vulneráveis, e com isso também você obter algum desempenho favorável de uma forma mais ampla, não restrita a só aos mais favorecidos. Né? O que a gente poderia apontar de prático como medidas mais relevantes tomadas pelo governo Lula nesse sentido e que trouxeram resultados efetivos? O governo Lula é um governo que enfrenta
muitas dificuldades, né? Tem sempre essa tensão com o Congresso Nacional, a tensão com o mercado financeiro, mas também recebe muitas críticas, especialmente a administração econômica, né, atual, por não ousar mais, para que se tenha mais resultados em benefício da população. Então, só para a gente ter uma clareza, assim, algumas medidas específicas que trouxeram esses bons resultados, essa mudança de rumo. Muito bem. Quando a gente fala em crescimento econômico, por que o crescimento econômico é importante? Porque ele gera mais atividade das empresas, e as empresas com mais atividade geram mais lugares de trabalho, mais emprego. Ponto 1. Ponto 2 é que a renda da população tende a crescer, os salários crescem acima da inflação, o poder de compra das pessoas é afetado positivamente, né? A economia se recuperando significa também a arrecadação do Estado melhor. Então, isso dá mais espaço, teoricamente, em potencial, para a execução de políticas sociais. E, em termos práticos, quando o cidadão que usa os serviços públicos, quando ele vai a um posto de saúde, quando ele vai retirar lá o seu remédio no programa Farmácia Popular, né? Se ele tem acesso a isso, isso não é trivial, porque em épocas recentes passadas isso parou de funcionar, né? Isso é uma melhoria óbvia, né? Uma melhoria prática da pessoa. O que ocorre, por que às vezes as medidas tomadas pelo governo, embora favoreçam tanto a população, elas recebem críticas por parte do mercado financeiro, ou por parte do Congresso. Porque aí nós entramos no chamado campo da economia política, não é? Quem se apropria da renda, num sentido amplo. Então, a gente sabe que existe hoje uma disputa entre o legislativo e o executivo, ou seja, entre o Congresso e o governo na execução de medidas, não é? Especialmente as chamadas emendas parlamentares, não é? E isso, evidentemente, reflete essa tensão que há. Da mesma forma, o mercado financeiro, de certa forma, revela o interesse dos chamados rentistas. Quem são os rentistas? São aqueles que se apropriam da renda, que, por sua vez, é influenciado pela taxa de juros, pelos outros indicadores afetados pelo mercado financeiro, que representam transferência de renda para esse setor. Só para citar um dado, a rolagem da dívida pública, ou seja, a dívida que o Estado brasileiro tem junto aos agentes econômicos, nas quais todos nós, né, pessoas que aplicamos no mercado financeiro, somos indiretamente beneficiados, mas, evidentemente, a parte do leão, a parte mais representativa, fica com o setor financeiro, evidentemente. Então, nós estamos falando na rolagem da dívida pública, portanto, para remunerar os credores da dívida, que são o mercado financeiro e as pessoas, 800 bilhões, eu estou arredondando os dados, né? 800 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Bom, quanto isso é comparativamente? Nós, se compararmos com o que a União investe em infraestrutura, né, nas atividades, isso é mais de 20 vezes, né? Mais de 20 vezes o que é investido, em média, na infraestrutura pelo governo federal. Então, o que significa é que, evidentemente, o que está em jogo, muitas vezes, no posicionamento, tanto do mercado financeiro como o posicionamento parlamentar, né, são interesses na apropriação desses recursos, né, na disputa por esses recursos. É o tal do colocar o pobre no orçamento, né? Que é a grande disputa em torno disso. E ficando nessa tensão aí com o mercado financeiro ainda, Lacerda, você diz que não há um risco de... A inflação é uma coisa ruim, mas não há um risco de hiperinflação, de descontrole inflacionário no Brasil. No entanto, o Banco Central continua lançando mão da política de juros altos no Brasil, a taxa de juros continua super alta e não tem uma sinalização de mudar esse rumo.
Como que você avalia essa situação, essa insistência do Banco Central em manter a taxa de juros, a taxa básica de juros elevada no Brasil? Como que você avalia isso? Bem, as taxas de juros causam grandes malefícios, elevadas, né? Causam grandes malefícios à economia. O primeiro deles a gente acabou de tratar, que é o impacto sobre a dívida pública, né? Então, o Estado gasta mais para financiar a sua dívida. Segundo é que torna o crédito e o financiamento mais caros, proibitivos, né? Praticamente, porque isso inibe, portanto, o crescimento dos investimentos. E, de uma certa forma, você também está estimulando a atividade financeira em detrimento da produção. Então, se alguém vai tomar uma decisão entre criar um negócio ou aplicar no mercado financeiro, a concorrência dos títulos públicos e dos títulos privados é muito grande, porque eles oferecem uma taxa de rentabilidade que muitas vezes não é obtida na produção, na atividade que gera produto, né? Gera produto interno bruto, gera PIB. Então, evidentemente, a taxa de juros alta cai, afeta tudo isso. Bom, nós estamos num momento de transição, porque muda a presidência e grande parte, uma parte significativa da diretoria do Banco Central. Algumas mudanças na margem estão ocorrendo. Esse ano foi aprovada uma mudança na meta de inflação. Então, a meta continuou muito rígida, 3% ao ano, com variação de 1,5 ponto a mais ou a menos, então de 1,5 a 4,5, que é uma meta muito rígida. Por outro lado, essa meta, que era restrita ao ano em curso, é agora uma meta contínua, ou seja, ser alcançada permanentemente, ou seja, dá um pouco mais de flexibilidade. Não é? E nós vamos ter uma diretoria do Banco Central, a meu ver, mais comprometida com a economia como um todo, né? E não apenas com a visão financeira, até pela formação dos diretores e do futuro presidente, isso deverá mudar. Então, eu diria que no curto prazo, claro, não dá para mudar, não dá para dar um cavalo de pau, né? Na política monetária, nas taxas de juros. Mas a minha visão de médio e longo prazo é muito positiva. Nós vamos caminhar na medida em que se consolide o quadro fiscal, na medida em que se tome outras medidas para além da política monetária, junto com o governo. Então, tem que haver uma sintonia muito grande entre os ministérios da área econômica e o Banco Central, de tomar medidas de aumento da oferta, não é? Que é isso? É abastecimento, é colocar, por exemplo, esses itens que sofrem muita pressão da crise climática mundialmente, das guerras, né, dos fatores geopolíticos, e também dessa fase pós-pandemia, né, que afeta todos os preços relativos, de forma que você possa ter um pouco mais de flexibilidade. Então, sim, no curto prazo, espaço pequeno para mudar essa política. Nós vamos ter uma elevação da taxa de juros, né, que já está muito alta e vai continuar no curto prazo sendo elevada, mas no médio e longo prazo acredito numa redução dessas taxas de juros. Melhor que a administração do Roberto Campos Neto ao frente do Banco Central, acho que a gente pode esperar, né? Porque foi realmente difícil e muitas vezes inexplicável. Se você me permite, o que muda nisso, quer dizer, está na visão da economia, não é? Então, eu entendo que, para além de competências individuais e qualquer outra característica, a diretoria e a presidência que assumem têm uma visão menos dogmática, vamos dizer assim, do papel da política monetária, do papel das taxas de juros e como é que se combate a inflação. Então, eu acho que é aí que nós vamos ter essa maior flexibilidade. Muito bem. E aí, diante dos indicadores, dessas sinalizações, dessas tendências, o que esperar para 2025? Eu tenho uma visão muito positiva, Rita. O resultado, né, que se tem do crescimento da economia, melhora do emprego, melhora da renda,
e também da estabilidade dos preços tem a ver com as medidas que você toma, né? E o dado sobre o PIB, que foi bastante positivo, o último dado que a gente tem é do terceiro trimestre, que foi divulgado recentemente, trouxe na sua estrutura fatores muito positivos, né? Isso porque, além do crescimento do consumo, que é visível, nós estamos tendo também um crescimento do investimento, ou seja, a capacidade produtiva está aumentando, estamos produzindo mais máquinas e equipamentos, estamos investindo mais em infraestrutura. Então, isso tende a dar maior sustentabilidade no crescimento, né? Agora, por outro lado, o Brasil não está isolado do mundo, né? Então, e o mundo vive com os desafios, alguns que eu já mencionei aqui, né? Então, é um cenário pós-pandemia que mudou a correlação de forças entre os preços relativos, né? Afetam muito a composição das cadeias internacionais, né? De suprimentos. Nós tivemos e estamos tendo o efeito geopolítico das guerras, né? E guerras Israel-Hamas, Rússia-Ucrânia, agora o conflito no Oriente Médio, tudo isso afeta o comportamento dos preços, os preços básicos das economias, né, como um todo, preço do petróleo, taxas de juros internacionais, e também, em termos práticos, o próprio abastecimento, né? Então, o preço de alimentos sofre, preço de energia, preço de matérias-primas, as chamadas commodities, né, no mercado internacional. Então, por um lado, às vezes favorece o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de commodity, café, soja, carnes, né, milho, enfim, vários petróleo, o próprio petróleo, né? Por outro lado, você tem uma pressão de oferta, que a gente chama, né? Um encarecimento de custos, né? E que reflete aqui o mercado doméstico. Alguém poderia perguntar, bom, mas se somos o maior produtor, vamos pegar um exemplo do café, somos o maior produtor e exportador de café, como é que o preço internacional afeta o nosso preço doméstico aqui, né? Eu vou comprar lá o meu café, ele está muito caro e em elevação. Bom, porque tudo isso que a gente está falando, mais a crise climática, afeta o comportamento dos preços internacionais. E os preços hoje são globalizados. Então, o produtor local, ele tende a acompanhar os preços internacionais. Então, os preços internacionais sobem porque a cotação daquele produto subiu no mercado internacional, e aí entram os fatores de oferta e demanda, ou seja, de venda e produção, mas não apenas físico, porque isso também tem influência no mercado futuro, o mercado financeiro futuro. Então, há muita especulação, as commodities viraram também ativos financeiros, né? Então, isso tem impacto. Assim como as taxas de câmbio, ou seja, por exemplo, a cotação do dólar, né, afeta também o mercado doméstico, por isso que tem tanto impacto. Então, quer dizer, na verdade, tudo isso traz pressões inflacionárias, traz aumento do custo de vida e traz risco de desabastecimento, né, que é isso que tem que ser combatido. Então, os desafios são muito grandes. Agora nós temos uma guerra tecnológica, né, uma guerra comercial envolvendo as grandes potências, Estados Unidos e China, mas também a União Europeia. O Brasil não está parado, né? Então o Brasil está se realinhando frente a esse novo quadro geoeconômico, político internacional e precisa fazer frente a isso. O Brasil voltou a ser um grande jogador, um grande player nesse mercado internacional, estava no governo anterior afastado disso, né? E voltamos ao jogo. O Brasil tem um desempenho muito importante a ser realizado, tudo é muito desafiador, mas nós temos todas as condições. Quais são as nossas potencialidades? Algumas aqui nós já falamos, que somos um grande produtor no complexo agro, pecuário, mineral e petrolífero, né? Então, fornecedor de alimentos, de energia, tem autossuficiência hídrica, né? Todos os fatores que são muito importantes para o nosso desenvolvimento. E, além disso, também qualitativamente, temos a matriz energética mais limpa do mundo, né? Então, 50% da nossa energia vem de fontes renováveis, a média internacional é de 15%. E quando tomamos a matriz elétrica,
esse percentual chega a quase 90%. Então, quase 90% da matriz elétrica vem de fontes renováveis. Nós estamos falando da energia hídrica, estamos falando da energia eólica, solar e da biomassa, né? Então, quer dizer, esse é um grande potencial brasileiro. O Brasil, no âmbito do G20, da COP, né, 29, que foi realizada agora, e a COP 30, que será realizada no ano que vem no Brasil, se destaca, né? E na prática, o que isso significa? Novos recursos, que é o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, né, que recebe aportes de países para esses recursos, porque o Brasil é um jogador importante no jogo da descarbonização, né, no combate aos gases de efeito estufa, né, a sua emissão, e, portanto, de um país, ou de um mundo, melhor dizendo, que combate o aquecimento global, né, que é muito importante para a nossa vida, né, a nossa vida do planeta como um todo. Então, o Brasil tem essa enorme potencialidade e é isso que nos dá, portanto, um cenário futuro muito positivo. A gente sabe que nada é automático, mas temos amplas condições de continuar desempenhando muito bem e oferecendo uma qualidade de vida melhor para os brasileiros. Alguns desafios específicos do Brasil, por exemplo, a recuperação da indústria ou a implantação da nova indústria, né, como o governo batizou, e isso foi discutido também no âmbito do Cresce Brasil, que a ideia é ter uma nova indústria, agora assentada, inclusive, nas demandas do clima, da transformação digital. O Brasil deve conseguir avançar nisso, nesse próximo ano? E como isso deve trazer oportunidade para a engenharia? Isso é muito importante. Veja, Rita, para além das questões mais conjunturais, né, como inflação, como taxa de juros, como as medidas do dia a dia, há 3 programas estruturantes por parte do governo federal que são muito importantes para a retomada dos investimentos e, portanto, para a sustentabilidade desse crescimento em termos econômicos, sociais e ambientais, né, que são muito importantes. O primeiro deles é a Nova Indústria Brasil, é o programa de política industrial da neoindustrialização que foi lançado no começo desse ano, que já está em execução, né? Então, essa nova política industrial, Nova Indústria Brasil, ele abarca 6 grandes missões, como, por exemplo, o complexo industrial da industrial e de serviços da saúde, como, por exemplo, infraestrutura, digitalização, enfim, todas aquelas áreas que afetam diretamente a nossa capacidade produtiva. Não é? Então, o Nova Indústria Brasil, NIB, é um dos programas estruturantes, que age em consonância com o segundo programa estruturante, que é o Plano de Transição Ecológica, ou seja, o PTE, que é o programa exatamente de intensificação da nossa transição energética para um caminho mais sustentável, um caminho de sustentabilidade. E um terceiro, que é o novo PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que é um programa de investimentos de 1,8 trilhão de reais em 4 anos. Né? Então, todos esses programas, primeiro, eles são de maturação mais de médio prazo, mas que afetam o curto prazo. Né? Quer dizer, os indicadores industriais finalmente começam a reagir depois de anos de baixo desempenho. Nós estamos tendo alguns setores com forte intensificação dos investimentos. Isso já começa a se refletir nas contas nacionais, nos números do PIB. Né? Então, a formação bruta de capital, que são os investimentos, está crescendo a 10% anualizado. Né? Então, com um crescimento econômico geral de 3%, você está tendo crescimento do investimento de 10%. Então, isso é um indicador muito importante e que aponta, né, se continuar esse processo, pela sustentabilidade, porque você elimina gargalos potenciais futuros. Então, tudo isso, sem dúvida, cria oportunidades para o desempenho da economia e é óbvio que a engenharia exerce um papel fundamental nisso, porque quem estrutura tecnicamente os projetos é o conhecimento da engenharia, né?
e isso retoma o papel dos engenheiros no processo de desenvolvimento brasileiro. E todas essas iniciativas estão completamente em linha com as ideias do Cresce Brasil, né? Então, é muito importante que haja essa consonância, porque, embora a iniciativa do Estado, via políticas públicas, seja relevante, o maior executor, até pelos recursos disponíveis, é o setor privado. Então, nesses dois âmbitos, tanto o público como o privado, a engenharia exerce um papel muito relevante. Como que a reforma tributária entra nessa equação, né? Isso vai se efetivar e que impacto deve ter? Impacto muito positivo, foi um avanço expressivo, depois de 30 anos, né? Você tem um avanço na reforma tributária indireta, quer dizer, dos impostos indiretos, são aqueles impostos que incidem sobre produtos e serviços, e que tem no cenário atual 27 legislações diferentes. Então, isso causa um grande transtorno para os agentes econômicos, as empresas, as pessoas, e isso sendo uniformizado, sendo simplificado, é um grande avanço, além do que tende a diminuir também as distorções existentes. Bom, com o passo seguinte, seria a segunda fase da reforma tributária, que é sobre a renda, o imposto direto, que é aquele que incide sobre a renda. Nós temos hoje uma tributação direta que é regressiva, ou seja, quem ganha mais paga menos, ao contrário da tendência internacional. Então, é isso que representa um grande avanço, e a partir daqui é que se pretende dar os próximos passos. A gente pode aqui concluir, então, que as suas perspectivas para o Brasil são positivas. Sim, mas é preciso lembrar que muitas das medidas dependem também do engajamento, tanto dos demais poderes, especialmente legislativo, e também da nosso comprometimento quanto sociedade, né? Então, acho que é muito importante isso que você falou, porque, na verdade, muitas vezes, como é retratado, diz assim: o governo perdeu tal disputa no Congresso. Bom, é preciso entender o seguinte, que além da perda do chamado governo, na verdade, se ele não conseguiu aprovar uma medida, que muitas vezes, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, aquela medida não era um ganho para o governo, que sim, um ganho direto para o governo, mas é um ganho para a nação brasileira, para a população, né? Então, eu acho que as entidades representativas da sociedade, nós economistas, nós engenheiros, demais representantes profissionais, as ONGs, todos os sindicatos, todas as entidades representativas, nós temos que exercer um papel cada vez mais ativo no sentido da exigência de que as medidas que sejam tomadas vão muito mais ao encontro do interesse coletivo do que setorizado ou individual, né? Então, acho que esse é um aspecto relevante. Então, a perspectiva é excelente do ponto de vista do que está sendo feito, mas nós temos que intensificar essa correlação de forças, esse papel que a sociedade deve exercer no apoio ou rejeição daquilo que não lhe é favorável, certo? Acho que isso é uma mensagem importante que se diga, porque nada ocorre por acaso, não é? Então, nós temos um mundo em profunda transformação, os desafios são imensos, e internamente também. Destacar aqui o papel dos bancos públicos, né? E especialmente do BNDES nessa reconstrução, não é? Então, o BNDES, como Banco de Desenvolvimento, um dos maiores bancos de desenvolvimento, está de volta ao seu papel histórico. O BNDES existe há 72 anos e exerce um papel muito relevante em tudo isso que nós estamos falando, na reindustrialização, na retomada da infraestrutura, no aumento dos investimentos, na geração de produção e exportação de qualidade, né? No financiamento à inovação, das medidas sociais. E o BNDES vem se esforçando. O BNDES tem 72 anos de existência, um quadro técnico de mais de 2.500 colaboradores, né? E uma diretoria alinhada hoje com os interesses coletivos,
né? Então, perfeitamente alinhado com os grandes projetos estruturantes que nós já citamos. Então, o Nova Indústria Brasil, o Plano de Transição Ecológica e o novo PAC, né? Tem tido um papel cada vez mais relevante no financiamento para tudo isso e também na formulação e estruturação, né, de projetos voltados para esse lado. Estando acompanhando, né, todas as ações do banco, eu quis dar também aqui esse testemunho, né, da importância que o banco sempre teve, né, na nossa história, mas particularmente nesse momento, porque na visão que prevaleceu no período a que me referi, de 2016 a 2022, dentro dessa visão extremada de pretenso Estado mínimo, né, os bancos públicos, de uma forma geral, foram atrofiados, né? Então, eles estão voltando a desempenhar esse papel. Como só acontecer, destruir é muito mais fácil do que construir, não é? Então, o desafio de todos nós é a reconstrução das instituições, no caso que estamos falando aqui, principalmente as econômicas, né, para atuar em prol desse desenvolvimento. Tá certo? Então, eu quero agradecer aqui a vocês por terem concedido esse espaço, uma satisfação falar com vocês, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Nós é que agradecemos, Lacerda, muitíssimo obrigada pela atenção, disponibilidade de estar conosco, falando sobre essas questões super importantes, né? Não só sobre economia, mas dizem respeito, na verdade, à nossa esperança de um país mais justo, próspero, que ofereça condições de vida dignas para toda a população brasileira. Muito obrigada. Obrigado. E economia é vida, né? Por mais que a gente ouça o contrário, muitas vezes. Um abraço. Um abraço. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal do CESP para conteúdos relevantes, como esta entrevista com o professor Antônio Correia de Lacerda, um super especialista, não só em economia, mas nas questões nacionais. Até a próxima.